Olá, meus alunos e minhas alunas do segundo ano dos cursos de graduação em jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade Maringá. Esta videoaula é para esclarecer a respeito de algumas questões referentes ao gênero acadêmico projeto de pesquisa. Então, eu solicitei que vocês pensassem e redigissem os possíveis objetivos de pesquisa para trabalhos que vocês devem desenvolver neste ano ainda na disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa e Comunicação, e a partir da aula de hoje a gente dá início à construção, à produção de um projeto de pesquisa. Nós vamos estudar cada uma das partes que compõem um projeto, aula a aula, e a aula de hoje especialmente é para tratar do que é um projeto e para falar de modo geral de cada uma dessas partes que o compõem. Então não é um aprofundamento a respeito de cada uma dessas partes, mas sim uma visão geral do que é um projeto, para que ele serve. Então, primeira pergunta, o que é um projeto de pesquisa e qual é a sua função? Um projeto de pesquisa é um gênero textual acadêmico, ou seja, ele circula principalmente no âmbito acadêmico, nas universidades, nas faculdades, ok? E qual é a função desse texto? A função é delinear uma pesquisa, uma possível pesquisa que será desenvolvida futuramente, no futuro próximo, tá? Então ele traz todo um roteiro, vamos dizer assim, de como essa pesquisa vai ser organizada e dos seus aspectos mais importantes, que seriam, por exemplo, os objetivos de pesquisa, a fundamentação teórica e, sobretudo, gente, a metodologia, ou seja, qual é o encaminhamento que eu pretendo ter para alcançar os objetivos a que eu me propus, ok? Então, quando eu faço uma pesquisa, é essencial que eu tenha, antes de partir para a execução do trabalho, um projeto. O projeto é o que norteia toda a condução de uma pesquisa, de um estudo científico, beleza? Então, entendido isso, é preciso que vocês compreendam também que um projeto de pesquisa se organiza em sessões. Eu listei aqui algumas dessas sessões e vou falar, como eu disse já no início do vídeo, a respeito de cada uma delas de maneira muito breve, porque depois nós vamos nos aprofundar em cada um desses tópicos ao longo dos nossos próximos encontros. Beleza? Então, a princípio, o projeto de pesquisa precisa de um título, depois a gente tem um resumo, que eu solicitei que vocês fizessem. Vimos que há várias formas de estruturar um resumo, há uma que é muito utilizada, que é quando a gente apresenta os objetivos, a metodologia e os resultados. Aconselhei que vocês redigissem os resumos dessa forma. Os resumos são acompanhados também por palavras-chave, de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto e com a inicial maiúscula. E aí depois a gente então dá início ao nosso projeto com um texto chamado introdução, tá? A introdução é responsável por levar a pessoa que está lendo o seu projeto de pesquisa para dentro, Ou seja, por convidar esta pessoa a querer conhecer, a querer ler com mais dedicação, com mais atenção o seu projeto, ok? A introdução contempla uma contextualização, uma problemática, uma revisão de literatura e os objetivos da sua pesquisa. Ela começa de algo mais amplo e chega a um ponto mais específico, que seriam os seus objetivos. Então, a sua pesquisa, os seus objetivos de pesquisa são parte de uma grande esfera, vamos dizer assim, em que outras pesquisas já foram realizadas. Então, há outros trabalhos já feitos que de algum modo se assemelham ao seu trabalho, tá? E o seu trabalho visa então a preencher alguma lacuna pequena, É muito provável, tendo em vista o tempo de duração da pesquisa, mas não significa que o trabalho não é importante, ok? Então, visa preencher esta pequena lacuna dentro de um campo do conhecimento, onde há várias questões a serem estudadas, várias problemáticas a serem discutidas e analisadas. Beleza? Então, pensando nisso, a gente vai ter no primeiro momento a introdução. Depois, a gente precisa das justificativas. Todo trabalho deve ser justificado antes de que ele se inicie, tá? Então, não comentei isso, mas um projeto de pesquisa, ele vende a sua pesquisa para as pessoas que estão lendo o projeto, De modo que, a partir da leitura do projeto, eu possa botar fé ou não nesse trabalho. Então, será que essa pesquisa, de fato, tem condições de ser realizada como esta pessoa está propondo, Será que esta pesquisa,
de fato terá contribuições para a área do conhecimento em que se insere e para a sociedade de modo geral? Então é sobre essas últimas perguntas aí que as justificativas vão tratar. Você vai justificar por que é importante que o seu trabalho seja realizado. Tem um momento para isso dentro do projeto, beleza? Depois das justificativas, a gente vai tratar das hipóteses, né? Então, quando você tem lá um objetivo de pesquisa, uma fundamentação teórica, uma metodologia delineada, né? O caminho que você pretende seguir para alcançar esses objetivos, é muito importante que você tenha também em mente resultados esperados. O que você espera? Né? E esses resultados esperados, eles são muitas vezes estabelecidos com base em resultados que outras pessoas já alcançaram em outros trabalhos semelhantes ao seu, ok? Então, fulano de tal fez uma pesquisa em condições semelhantes, tendo um objetivo parecido e chegou a determinados resultados. Então, tendo isso em mente, é provável que nesta pesquisa se chegue a tais e tais resultados também, né? Então é aquilo que você espera. E isso que você espera pode ou não ser confirmado, ok? O que não é um problema se não houver a confirmação das hipóteses. É muito comum também que as hipóteses sejam parcial ou totalmente refutadas, porque a pesquisa é justamente um processo de descoberta. É muito importante ter isso em mente, ok, galera? Além disso, a gente tem os objetivos de pesquisa que eu solicitei já para vocês, então eles vão se encaixar aqui entre as hipóteses e a metodologia, beleza? Esses objetivos eu farei a revisão assim que vocês enviarem e a gente vai afiná-los, ok? Para que vocês deem continuidade. A primeira coisa a se pensar em uma pesquisa é nos seus objetivos, o que eu quero, e aí depois nos outros pontos, beleza? Além dos objetivos geral e específicos, a gente tem a metodologia, tá? Não me aprofundei tanto aqui nos objetivos porque a gente já havia discutido a respeito. Metodologia de pesquisa é o meu encaminhamento, né? Ou seja, quais são os passos que eu pretendo seguir para alcançar esses objetivos a que eu me propus no meu trabalho. E é muito importante que antes de descrever esses passos, né? Em alguns projetos de pesquisa essa seção se chama materiais e métodos, ok? Antes de descrever esses passos, que materiais eu me utilizei, de que materiais eu me utilizei para alcançar esses objetivos, nesse caso, de quais materiais, de quais métodos eu pretendo me utilizar para alcançar esses objetivos, porque é um projeto, vocês precisam apresentar algumas questões um pouco mais teóricas da metodologia, digamos assim. Então, é preciso situar a pesquisa de vocês dentro de um paradigma de pesquisa, dizer qual é o método que está sendo utilizado, se é um método quantitativo, qualitativo ou quanti-qualitativo. É fundamental que vocês também digam qual é a metodologia da pesquisa, né? Que nós fizemos, então, os seminários a respeito dessas metodologias, lembram-se? Então, é um estudo de caso, é uma pesquisação, uma pesquisa etnográfica, é uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa documental. Pensem nas metodologias que nós estudamos aí, muito utilizadas nas ciências humanas e sociais, ok? E descrevam esses movimentos, pensem também na técnica de análise que vocês pretendem usar para analisar esses dados gerados na pesquisa. Se vocês forem gerar dados na pesquisa, então, por exemplo, para eu analisar alguma coisa, eu vou precisar gerar esse objeto. Então, eu vou fazer uma entrevista, vou aplicar algum questionário, vou analisar o resultado disso, né? As respostas obtidas nas entrevistas, as respostas obtidas a partir dos questionários. Então, eu tenho um processo de geração de dados. Quando isso acontece, eu preciso ainda dizer quais instrumentos eu utilizei, qual instrumento eu utilizei para gerar esses dados. Se a pesquisa envolver pessoas, vou dizer também quais foram os cuidados éticos tomados, né? Se eu adotei uma ética burocrática ou uma ética emancipatória, lembram-se disso? Então, todos esses aspectos que têm a ver com a condução do trabalho para que se chegue a algum resultado devem ser apresentados e muito bem descritos nessa metodologia, né? Então, como eu imagino que será a condução desse trabalho. E é muito importante, gente, que vocês invistam tempo e palavras, né, nesta parte do trabalho, porque é uma parte que vai garantir, quando bem delineada,
um bom encaminhamento do trabalho. Então, eu tenho um plano, sei como eu devo proceder para desenvolver a pesquisa, é muito mais fácil que tudo ocorra de uma maneira um pouco mais organizada. Não significa que você não vai ter contratempos ao longo do andamento de um trabalho, sobretudo quando esse trabalho envolve seres humanos, não é mesmo? Então, quando você precisa entrevistar uma pessoa, às vezes você marca com a pessoa e ela não comparece ou ela desiste. Lembram que a gente conversou da possibilidade de os sujeitos ou participantes desistirem de integrar o seu trabalho, a sua pesquisa? Isso pode acontecer. Todos esses percalços, todos esses desafios vividos, eles virão muitas vezes relatados, apresentados lá no trabalho final, no artigo que vocês vão fazer. Mas a princípio tenham em mente um passo a passo, que é essa metodologia, tá? E não significa também que ela precisa ser seguida à risca. Além das questões que fogem ao alcance de vocês, ainda tem questões que podem ser alteradas, tendo em vista os próprios interesses que vocês têm com o projeto. Isso pode ser modificado no momento da execução, antes da execução de preferência, né? Mas uma pesquisa, ela não é algo que se engessa, sobretudo nas ciências humanas e nas ciências sociais. Ela vai se fazendo, tá? Quando envolve pessoas, isso é ainda mais forte. Tudo bem? Além disso, fundamentação teórica. Pense já no seu tema de pesquisa, em quais teóricos podem te auxiliar no entendimento desse tema, né, na discussão dessa problemática. Separe textos, artigos, capítulos de livros, até livros, obras completas. Faça uma leitura, porque dentro do projeto vai ter um momento em que você deve apontar para esses teóricos. Quais teóricos vão embasar o seu trabalho, né? Que teóricos são esses? Quais são as ideias dessas pessoas, desses estudiosos e dessas estudiosas que vão servir para que você compreenda a questão estudada aí pela sua pesquisa, pelo seu projeto, neste caso. Tudo bem? Além disso, contribuições esperadas, tá? Todo trabalho, lembram-se de que eu disse isso no início, lá no começo da nossa disciplina, ele não precisa trazer benefício somente para mim, não deve trazer benefício somente a mim, né? Mas aos outros também. A ciência é muito válida, principalmente quando ela traz benefícios para as pessoas, para a sociedade, quando ela faz fluir a vida, né? Melhorar, então, a nossa vivência nesse mundo, os mais diferentes aspectos nas diferentes áreas do conhecimento, beleza? Então é fundamental também apontar dentro desse projeto quais são as contribuições que vocês esperam ter, em que vocês acham que irão ajudar desenvolvendo um projeto como esse, desenvolvendo uma pesquisa como essa, né? Então, vou contribuir com a área da comunicação, em que ponto? Com a comunicação empresarial. Eu vou contribuir com algumas questões relacionadas à publicidade, à divulgação de marcas pelas mídias sociais. Qual é a sua contribuição? Pense nisso, né? Quais contribuições você espera ter a partir do desenvolvimento deste trabalho. E aí, gente, um cronograma de execução para finalizar, em que você vai separar os meses e o que você vai fazer em cada um desses meses de execução do trabalho. Então, isso contempla a leitura das obras, né? Uma leitura aprofundada, com fichamentos, muitas vezes. Quando você precisa de participantes, de sujeitos, um momento de captação, vamos dizer assim, dessas pessoas, né? De entrar em contato com elas e ver quem está disponível ou não para participar. Um momento de gravação de entrevista, se houver, de publicação de questionário, né? Um momento de tabulação dos dados, gerei os dados, agora eu preciso organizar. Um momento de análise, um momento de escrita do trabalho. Então, tudo isso precisa estar determinado. Lembram que eu disse que o projeto, ele é o que norteia a condução de uma pesquisa? Então, o cronograma vai trazer isso muito bem visível, porque você vai dizer qual é o mês e o que será feito em cada um desses meses aí de desenvolvimento do trabalho, tá? Você vai conseguir visualizar, então, todo o andamento desta pesquisa. Também é uma parte importante do nosso projeto. E para finalizar, as referências, ok? Depois eu vou disponibilizar um conteúdo para vocês, não sei se por meio de vídeos ou por meio de um outro material escrito, né? Slides ou algum texto em PDF,
com as regras de como fazer as referências ao longo do texto, tá? As citações diretas, as citações indiretas, como é que isso fica lá no final a partir das regras da ABNT, tá bom? Tem vários sites que indicam como fazer, que ensinam, que tem os modelos, e eu também vou auxiliá-los quanto a isso. Tudo bem? A princípio, esta aula é para que vocês tenham uma visão ampla, uma visão geral do que é um projeto de pesquisa, que é o que a gente vai construir aí nos próximos dias, nas próximas semanas, tudo bem? Nós já temos, portanto, um resumo e os objetivos, certo? Pode ser que ao final da escrita desse projeto você altere o seu resumo, mas não tem problema. Por que eu pedi para você já escrever o resumo? Porque como ele traz os objetivos, a metodologia e os resultados, é uma forma de eu perceber como é que vocês estão visualizando as pesquisas a serem desenvolvidas, né? É claro que a gente pode então alterar qualquer um desses itens, tanto os objetivos, como a metodologia, como até os resultados esperados, conforme nós formos avançando aí na produção escrita do nosso projeto de pesquisa. Tudo bem? Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelos outros canais que eu disponibilizei. A videoaula, então, é para exposição do conteúdo, tá? Para que vocês compreendam de uma maneira até mais explicativa, vamos dizer assim, do que um próprio texto corrido, beleza? Há textos que podem auxiliá-los, como o texto do Antônio Carlos Gil, uma obra completa que eu vou enviar para vocês, e um artigo da professora Simone Reis, da UEL, beleza? Eu vou enviar para vocês também. Então, tudo isso que eu falei tem nesses arquivos, vocês podem ler com mais cuidado, com mais atenção, para se aprofundar, ok? Foi só, na verdade, uma visão panorâmica geral do que compõe um projeto de pesquisa. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço a todos e a todas.